objetivo desse vídeo é falar sobre a definição de derivada de uma função. Então, a derivada de uma função em determinado ponto x1, ela pode ser denotada dessa forma. E ela é definida por esse limite, assim como a gente já tinha visto lá para calcular a inclinação da reta tangente, aquela lá é a definição de derivada. E isso aqui é válido se o limite existir. Então, a gente também pode escrever isso dessa forma. Por quê? Porque ali a gente está considerando um Δx, aqui em cima, tendendo a zero. E aqui embaixo a gente está dizendo que esse Δx ele seria x2 menos x1. É a mesma coisa que dizer que Δx tende a zero. Assim, a derivada de f de x em um ponto, ela seria a inclinação da curva nesse ponto, tá? Que é o que está escrito ali em cima. E a derivada de uma função f de x, ela é denotada nesse formato quando for aplicada em um ponto. E o seu valor em qualquer x do domínio é dada por essa fórmula. Então, a gente faz o cálculo da derivada geral, valendo para qualquer x do domínio, e depois a gente aplica o ponto para encontrar em determinado ponto, tá? As notações de derivada. A derivada, geralmente, a gente vai denotar ela assim, f' de uma função x ou y'. Mas essas outras todas aqui são válidas, então é interessante vocês saberem, porque tem alguns casos que ela pode aparecer assim descrita. Esse Δx da fórmula ali em cima a gente pode trocar por h também, tem livro que faz essa troca. Aqui tem um exemplo, dada essa função, pede para encontrar a filhinha de 2. O que a gente vai fazer? A gente vai ter que utilizar aquele limite, que é o que eu fiz aqui abaixo, e onde a gente está trabalhando com a função aqui, no caso, é a f de x mais Δx. Então, onde a gente tinha x, na primeira função ali, a gente substitui por x mais Δx. Então, lá era x menos 2, vai ficar x mais Δx menos 2, e x menos 3 vai ficar x mais Δx menos 3. Isso aqui menos aqui a f de x. Feito. Daí, depois disso, o que a gente vai fazer agora para dar continuidade na resolução daqui para cá? O que a gente faz? A gente vai multiplicar a nossa função, a gente vai fazer o seguinte. Essa primeira parte aqui, a gente vai fazer o mínimo múltiplo comum disso, tá? Disso aqui a gente vai fazer o mínimo múltiplo comum. Por quê? Para poder formar essas duas frações. Então, no denominador ali, a gente vai escrever como um produto, que é o que foi feito aqui embaixo. Tá, então vai ficar x mais Δx menos 3 vezes x menos 3. Agora, para saber o que fica no numerador, a gente pega essa expressão toda, divide por isso aqui, tá? Quando a gente fizer essa divisão, vai dar x menos 3. E o resultado a gente multiplica por isso aqui. Então, feito isso, eu escrevi aqui em cima, né? Aqui está o numerador ali de cima, esse. E aqui está o resultado da divisão. Depois, feito isso, o que a gente faz? Pega isso aqui e divide por x menos 3. Feito isso, vai sobrar x mais Δx menos 3. E esse resultado eu vou multiplicar pelo numerador ali. Então, vai ficar x menos 2 vezes x mais Δx menos 3. Bom, e daí depois eu copio a fração e multiplico pelo inverso do que está aqui embaixo, né? Então, vai ficar o Δx vai continuar ali no denominador. Beleza, e agora? Daqui para cá, o que vai ser feito? Vai ser feita a multiplicação, vai ser realizado esse produto. Então, eu vou ter que fazer o x vezes x, o x vezes menos 3, o Δx vezes x, Δx vezes menos 3, menos 2 vezes x e menos 2 vezes menos 3. Esses resultados estão aqui, tá? Depois, do lado de cá, eu vou deixar esse menos na frente do parênteses, para a gente não se confundir. Tá, esse menos aqui vai ficar dentro do parênteses e a gente vai fazer o produto. Então, x vezes x, x vezes Δx, x vezes menos 3, menos 2 vezes x, menos 2 vezes Δx e menos 2 vezes menos 3, que é o que está na próxima linha, que é o que foi descrito aqui. Agora, para ir para o próximo passo, a gente vai simplificar o que for possível. Então, x ao quadrado e x ao quadrado, menos 3x, aí aqui esse menos com esse menos vai tornar ele positivo, eles vão se anular. O que mais? Mais 6. Daí esse menos com esse mais 6 vão se anular também. Esse aqui vai se anular com esse. Esse aqui vai se anular com esse. Vai sobrar menos 3 Δx. Daí aqui menos com menos vai ficar mais.
2 ΔX, menos 3 ΔX mais 2 ΔX vai dar menos ΔX, que é o que está aqui. Feito isso, esses ΔX aqui a gente simplifica. Ali na parte de cima, no numerador, vai sobrar só menos 1 e embaixo vai sobrar toda a expressão. Agora, aplicando o limite, esse ΔX aqui tende a zero, né? Então, vai sobrar só menos 1 sobre x menos 3 vezes x menos 3, que vai dar isso aqui, né? Menos 1 sobre x menos 3 ao quadrado. Aquilo ali, então, seria igual a f' de x, ou seja, é a derivada dessa função em qualquer ponto. Mas eu quero saber a derivada em determinado ponto, para saber a inclinação da reta tangente. Eu quero saber em x igual a 2. Então, é só substituir x por 2. Então, esse x aqui a gente vai substituir por 2 ali. Então, vai dar menos 1 de resultado. E essa seria a inclinação da reta tangente. Ou seja, ela é decrescente, né? Bom, número 2. Dada a função f de x igual a raiz de x menos 1, pede para encontrar o domínio df e a sua derivada. Então, aqui, se essa aqui é a função, então tá aqui o domínio. X menos 1 tem que ser maior ou igual a 0, porque está dentro da raiz, né? Então, o x vai ter que ser maior ou igual a 1. Daí, só escrevi o domínio aqui bonitinho, né? X pertence aos reais, tá o quê? X é maior ou igual a 1. Para calcular a derivada, de novo, eu vou ter que fazer o quê? Aqui, eu vou escrever quem é a f de x mais ΔX. Então, no lugar do x ali, eu vou trocar por x mais ΔX. E aqui é a f de x. Certo? Então, foi isso que foi feito. Se a gente aplicar o limite direto, isso aqui vai se anular. Então, a única maneira da gente resolver esse limite, lembrando lá de limites, é multiplicar isso aqui pelo conjugado. O que seria o conjugado? Essa mesma expressão no numerador, só que com o sinal positivo. Beleza, fazendo a multiplicação, agora a gente multiplica esse por esse, vai tornar esse mesmo valor, só que sem a raiz, né? Porque vai ficar a raiz de x mais ΔX menos 1 ao quadrado. Daí simplifica o expoente com radical e vai sobrar só x mais ΔX menos 1, que é o que tá aqui. Depois faço isso vezes isso, depois isso vezes isso, e depois isso vezes isso. Raiz de x menos 1 vezes raiz de x menos 1 também vai sobrar só x menos 1, com um sinal negativo, tá? Bom, e essa raiz com essa raiz vai se simplificar. Então, a gente vai ficar só com o restante dos elementos, que é o que eu já escrevi aqui embaixo. Bom, daqui o que acontece? Eu fico com x menos x que se anula, menos 1 mais 1 se anula. Então, vai sobrar só ΔX sobre aquele denominador. Bom, já que eu tenho ΔX sobre tudo isso, sobre todo esse denominador, a gente consegue simplificar esses ΔX, daí vai sobrar só 1 sobre essa raiz. Quando eu aplicar o limite, esse ΔX tende a zero. Então, a gente vai ficar com 1 sobre 2 vezes a raiz de x menos 1. E essa aqui vai ser igual à derivada. Caso a gente queira saber o domínio dessa derivada aqui, a gente vai ter que dizer que x menos 1 vai ter que ser exclusivamente maior que zero. Por quê? Porque está em uma raiz e está no denominador. Então, o x tem que ser maior que 1. Se a gente for escrever o domínio da derivada, que eu não escrevi aqui, né? Mas o domínio da nossa derivada, então, seria um x pertencente aos reais, tal que o x tem que ser maior que 1. Então, na nossa função, ela poderia ser maior ou igual a 1. E a nossa derivada precisa ser maior que 1. Isso significa que no ponto x igual a 1, a nossa função ela não possui derivada. Bom, número 3. Encontre a equação da reta tangente à curva y igual a raiz de x e que é paralela à reta 8x menos 4y mais 1. Então, primeiro a gente vai encontrar a inclinação da reta tangente calculando a derivada da função. Essa derivada que a gente calcula primeiro é em qualquer ponto, né? Então, para fazer isso aqui, a gente escreve f de x mais ΔX. Então, essa é a expressão, raiz de x vai ficar raiz de x mais ΔX, menos raiz de x sobre ΔX. A ideia é a mesma da questão anterior, eu tenho que multiplicar pelo conjugado dessa expressão. Ali está negativo, vou ter que multiplicar pelos elementos positivos. Ótimo, agora multiplicamos aqui, vai sobrar x mais ΔX, aqui, aqui e aqui. Feito esses produtos, essa raiz simplifica com essa,
a gente vai ficar com x mais ΔX menos x, só que x e menos x também simplifica, então sobra só ΔX. Dessa expressão, a gente pode simplificar aqui o ΔX, então vai sobrar só 1 sobre a soma dessas raízes. Bom, então aqui a gente já pode aplicar o limite, então esse ΔX aqui tende a zero, e a gente vai ficar com 1 sobre 2 raízes de x, que é o que está aqui embaixo. Essa aqui é a derivada dessa função em qualquer ponto. Então, como a reta que nós queremos, ela deve ser paralela a essa reta aqui, ambas devem possuir o mesmo coeficiente angular, que é 2. Por que é 2? Porque essa reta ali a gente pode escrever ela assim, né? Vou passar o 1 e o 8 para o outro lado da igualdade com sinal oposto, que foi o que foi feito aqui. E depois vou passar esse menos 4 dividindo. Daí a gente vai ficar com a reta escrita assim. Aqui a gente consegue enxergar o nosso coeficiente angular, por quê? Porque a nossa reta é sempre escrita assim, né? AX mais B. Esse A é o coeficiente angular e o B é o coeficiente linear, né? Então, como A é o coeficiente angular, o nosso A aqui é 2. Isso significa que o coeficiente angular dessa reta é 2. Já que o coeficiente angular dessa reta é 2, então a gente sabe que essa expressão aqui precisa ser igual a 2. Multiplicando cruzado, passando só o raiz de x, multiplicando para lá e o 2 dividindo, a gente fica com raiz de x igual a 1/4. Para poder descobrir esse valor da raiz do x, então, tem que elevar os dois lados ao quadrado, vai ficar x igual a 1 sobre 16. Que seria o valor de x no ponto em que a inclinação da reta tangente é igual a 2, que é o que a gente quer, tá? Então, a reta que a gente quer, ela vai ser tangente à curva nesse ponto aqui, que é 1 sobre 16, que a gente achou lá em cima, e na f de 1 sobre 16. Só que quem é a f de 1 sobre 16? É 1/4, tá? Porque, como é que eu sei? Porque a f é raiz de x, então raiz de 1 sobre 16 vai dar 1/4. E a equação da reta, ela é dada por essa fórmula, né? Então, o y a gente sabe que é 1/4 lá do ponto, e o x1 a gente sabe que é 1 sobre 16. E o m, que é o coeficiente angular, a gente sabe que é 2. Passando esse 1/4 para o outro lado da igualdade, então esse aqui vem para o outro lado. E fazendo essa multiplicação, 2 vezes x e 2 vezes menos 1 sobre 16, a gente obtém essa reta aqui. Tá? Então, essa daqui que é a reta tangente à curva e que é paralela a outra reta que foi pedida. Então, aqui está a representação gráfica disso. Então, essa função verde aqui é a função que a gente estava trabalhando lá, que é a função raiz de x, essa função verde. O que mais? Função verde é a função raiz de x. Essa reta vermelhinha aqui é a reta original que a gente tinha. E a gente estava procurando uma reta paralela a ela que fosse tangente a essa curva. Tangente a essa curva é exatamente um ponto. Só pode ser nesse ponto, senão a gente não vai conseguir uma reta paralela àquela ali que seja tangente a essa curva. Então, é essa reta azul que a gente encontrou lá no nosso problema. Então, vamos para mais uma definição. Uma função f ela é derivável em a se existir f de a. Esse é o primeiro passo que precisa ocorrer. A f de a precisa estar definida. E ela é derivável em intervalo aberto se for derivável em cada número do intervalo. Aí a pergunta ali é onde f de x é derivável. Daí pede para analisar o gráfico. Bom, aqui vem uma observação importante. Toda vez que uma função tiver uma quina, a gente não tem reta tangente ali. Então, aqui, ó, a gente não tem uma reta tangente nesse ponto. A gente até tem uma reta que vem vindo tangente aqui, chegou ali naquele ponto, deu problema. Então, a nossa função ela é derivável em qualquer ponto, exceto em x igual a 0. Então, ela é derivável nesse intervalo aqui. X pertencente aos reais, contanto que x seja diferente de 0. Qualquer função que tenha um formato assim, ou assim mesmo, que seja descontínua aqui, ou que tenha qualquer quina, é uma função que não tem derivada naquele ponto. Então, ali embaixo está descrito assim: em geral, se o gráfico de uma função tiver uma quina ou uma dobra, ela não tem tangente nesse ponto e não é derivável. Bom, outra situação que pode acontecer é se a curva tiver uma reta vertical num ponto, que é o que eu tinha dito antes ali, né? Se ela tiver uma assíntota aqui, então nesse ponto ela não é derivável.
Então, o limite da f' de x, quando x tende a zero, seria igual ao infinito. Isso não pode acontecer, tá? Aqui tem outro exemplo de uma função descrita de uma maneira diferente, né? Então, dada a função descrita dessa forma, pede para construir o gráfico da função. Para construir o gráfico da função, se x for menor que 2, a gente usa essa expressão. E se x for maior ou igual a 2, a gente usa essa expressão. Esse gráfico aqui eu não vou explicar tanto, porque a gente já fez no primeiro tópico, né? Até em sala a gente já fazia isso. Então, construir o gráfico dessa função, a gente já sabe que ela não vai ser derivável nesse ponto x igual a 2, porque ela tem uma quina ali, tá? Então, verifique se é derivável em x igual a 2. Aqui está descrito que caso ela tenha uma quina, então ela não é derivável, mas a gente vai mostrar pela definição. Então, o que diz a definição? Que para que exista derivada em um ponto, a derivada pela esquerda e pela direita precisam ser iguais. A derivada pela esquerda dessa função, se a gente voltar lá em cima, a derivada pela esquerda da função, ela é 3x menos 1, a expressão dela. Então, aqui embaixo, a gente vai ter que escrever f de x mais ΔX, vai estar aqui, né? 3 vezes x, que vai ser x mais ΔX, menos 1. Daí, menos f de x. Bom, com essa expressão, a gente teria que multiplicar aqui 3x e 3ΔX. Esse menos 1 simplifica com esse menos 1, por causa do sinal de menos que tem na frente do parênteses. E esse 3x vai simplificar com esse 3x. A gente vai ficar só com 3ΔX, que é o que está ali embaixo. Simplifica os ΔX, deu 3. Então, essa aqui seria a derivada da função pela esquerda. Agora, pela direita, qual vai ser a derivada? As duas aqui teriam que ser iguais, né? Mas pela direita a gente tem que usar essa outra expressão ali, ó, 7 menos x, tá? Utilizando aquela expressão 7 menos x, aqui onde for f de x mais ΔX, a gente fica com 7 menos x menos ΔX. Aí a gente simplifica os 7's, simplifica os x, vai sobrar menos ΔX sobre ΔX, que simplifica, dá menos 1. Então, como o limite pela esquerda e pela direita dessa função, elas são diferentes, que é o que está descrito aqui embaixo, né? Pela esquerda e pela direita. Então, não existe derivada dessa função no ponto indicado. Nos outros pontos existem? Existem, né? Mas naqueles pontos, não. Bom, aqui no final tem exercícios, mas esses exercícios aqui são para vocês estudarem. Se vocês tiverem dificuldade em fazer, vocês me peçam, mas eles não são exercícios para serem entregues.